PDF ou videoaula? Qual é o melhor material para estudar para concurso? Eu quero que você me diga aqui embaixo antes de assistir esse vídeo. Se você está chegando agora, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Juliana Ávila, eu sou auditora fiscal aqui na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Sou também mentora de concursos públicos e uma apaixonada por neurociência da aprendizagem. Bom, se você ainda não está inscrito nesse canal, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, já curte esse vídeo porque me ajuda a alcançar mais pessoas. E todas as terças e quintas a gente tem um vídeo novinho aqui para você, para te ajudar a conquistar a aprovação no cargo público dos seus sonhos. No vídeo de hoje, eu quero conversar com você a respeito do melhor material para estudar para concurso. Será que existe o melhor material entre videoaula e PDF? Será que isso varia de pessoa para pessoa? Será que é indiferente? O que você acha, hein? Bom, primeiro eu quero começar falando para você a respeito de estilos de aprendizagem. É muito provável que você já tenha ouvido por aí alguém dizendo: é porque eu sou mais visual e por isso eu preciso aprender ali por esquemas, lendo, vendo alguma coisa. E a outra pessoa diz: eu sou uma pessoa mais auditiva, eu aprendo melhor se eu estiver ouvindo, seja uma aula, seja um podcast. Já ouviu falar nisso? Será que é verdade? Foram feitos vários estudos tentando comprovar essa relação. E o que os neurocientistas encontraram é que não existe uma relação entre preferir aprender através de videoaula ou de PDF e, de fato, aprender mais a partir desse meio. Então, o que significa que, sim, você pode ter uma preferência. Existem pessoas que gostam mais de estudar lendo e existem pessoas que gostam mais de estudar assistindo uma aula. Mas não existe uma eficiência maior quando eu estou usando aquele meio que eu gosto mais. É isso que a gente precisa entender. E aqui a gente não está falando de preferência. Aqui a gente está falando de eficiência. Qual é o melhor meio para a sua preparação para concurso? Qual é o meio mais eficiente? Aquele que vai te fazer aprender mais em menos tempo. E aí não existe relação, né? O que se descobriu é que estilos de aprendizagem não passam de um neuromito. Então, se você fez algum teste desses por aí, né? Estava se baseando nisso para escolher o melhor material para estudar, pode parar agora, né? Porque, na verdade, não existe essa comprovação, tá? O que os neurocientistas conseguiram observar é que, sim, dependendo do tipo de assunto que está sendo aprendido ali, existe um meio mais eficiente para passar aquela informação. Por exemplo, se eu estou tentando aprender uma nova língua, vai ser importante em alguns momentos que eu ouça a pronúncia dessa nova língua. Então, nesse caso, independente de eu ser uma pessoa auditiva, visual ou sinestésica, em alguns momentos eu vou precisar ouvir a pronúncia para eu conseguir entender melhor e conseguir me expressar melhor naquela língua, né? Um outro caso, por exemplo, né? Se eu estou ensinando, por exemplo, geografia para uma pessoa, para uma criança, né? E se a gente está ensinando ali, por exemplo, aquela parte ali do mapa, ou se não do relevo, do clima, né? Geografia é uma matéria em que a gente faz muito uso de recursos visuais. Então, nesse caso, né, ter esses recursos visuais vai sim potencializar o aprendizado. Só que isso é dependendo do assunto que está sendo ensinado ou aprendido e não da pessoa. Tá? Não varia de pessoa para pessoa, varia de assunto para assunto. E aí você pode perguntar, tá, Ju, beleza, mas e aí, né? Será que para concurso público existe um método mais eficiente? E eu quero fazer uma analogia que eu sempre faço com os meus alunos, tá? É muito comum a gente gostar de assistir aula, tá? É muito comum, por quê? Porque a gente foi alfabetizado assim, né? Nós viemos, toda a nossa vida escolar e acadêmica foi assistindo aula, né? Foi tendo um professor como sendo ali a figura central do nosso processo de aprendizagem. Então, é natural que quando a gente comece a estudar para concurso público, a gente queira replicar aquele mesmo modelo, que a gente vá buscar ali um professor, seja presencialmente, seja através de videoaulas, mas para que aquele professor possa fazer ali o papel central de pegar aquelas informações,
né, trabalhar aquilo ali e me passar de uma forma que fique mais fácil para eu aprender. Agora, eu gosto de fazer uma analogia que é assim. Vamos pensar na sopa e num prato de churrasco, tá? Imagina que você tem diante de você aí agora um prato de sopa, daquelas sopinhas de neném, sabe? Batidinhas no liquidificador, bem ralinha. E do outro lado um prato de picanha, de carne de churrasco. Qual desses dois é mais fácil de digerir? A sopa ou o prato de churrasco? A sopa, né? Não é à toa que a gente começa a nossa alimentação justamente através de materiais ali, né? Agora nem é mais, agora é mais moderno ali. As crianças já começam ali pegando alimento e tendo contato. Mas naquela época que eu era criança, a gente começava pela sopinha batida no liquidificador, né? Justamente porque a gente não sabia mastigar, era mais fácil digerir, tá certo? Então, a sopa, ela é de mais fácil digestão. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta. Com qual dos dois pratos você fica com fome mais rápido? A sopa ou o prato de churrasco? Com a sopa, né? Pois é. Então, nessa nossa analogia, a sopa é a aula, a videoaula. E o prato de churrasco é o PDF. É muito mais fácil compreender um assunto novo, um conteúdo novo, a partir de uma videoaula. Mas a retenção, a memorização, o processamento, ele é muito mais profundo quando eu uso o PDF. Então, quando você estuda por videoaula, sim, você tem uma compreensão facilitada. Você aprende mais rápido no sentido de codificar essa informação. Só que é uma aprendizagem mais rasa. A gente perde mais rápido aquelas informações. Por outro lado, quando eu estudo a partir de um PDF, o que acontece? Esse processamento é mais difícil. Eu demoro mais para entender. Porque qual que é o papel do professor? É justamente ser um facilitador do processo de aprendizagem, né? O professor, ele vai ensinar para você qualquer conteúdo. O que ele precisa fazer? Ele precisa estudar antes aquele conteúdo. Ele precisa elaborar ali exemplos, analogias, traduzir termos, para que fique numa linguagem mais acessível, para que você consiga ter uma melhor compreensão. E isso é verdade. Quando você assiste uma videoaula, né, ou uma aula presencial, você tem uma melhor compreensão daquele conteúdo. Só que o processo de aprendizagem, ele não se dá só na etapa de compreensão, né? Na verdade, essa é a primeira etapa do processo de aprendizagem, que é composto por 4 etapas. A gente tem a etapa da codificação, que é esse momento onde a gente está aprendendo, onde a gente está tendo aquele primeiro contato com os conceitos, com os termos. Depois, a gente tem a segunda etapa, que é a etapa da consolidação, onde eu vou realmente criar conexões ali, né? Onde eu vou transferir aquela memória, começar o processo de transferir essa memória para a memória de longo prazo. E aí acontece a fase do armazenamento, né? Onde eu realmente internalizo aquela memória. E por último, eu tenho a etapa da recuperação, que é quando eu vou acessar aquela memória que foi armazenada, trazer de novo para a memória de trabalho, seja para fazer um exercício, uma questão, seja durante uma prova. Então, na verdade, nosso processo de aprendizagem ele é composto de 4 fases. Essa etapa onde você está lendo o PDF ou onde você está assistindo a videoaula é só a primeira etapa, que é a etapa de codificação. E sim, quando você está, via de regra, né, diante de uma boa aula, seja videoaula, seja uma aula presencial, mas uma boa aula, a sua codificação ela é facilitada, justamente porque o professor ele já fez o trabalho pesado para você. Quando você está estudando por PDF, esse processo de codificação ele é mais difícil, né? Porque você tem que se esforçar ali para criar os próprios exemplos, as próprias analogias, para traduzir aquela informação, para pensar de todo aquele texto aquilo que é mais relevante para o seu processo de aprendizagem. Só que, justamente por isso, né, por ter esse processamento mais dificultoso, existe um conceito em neurociência que é o esforço desejável, né? Eu não sei se você sabe, né, o quanto você já estudou aí desse processo de aprendizagem, mas o nosso cérebro, ele tem ali milhões, milhares de neurônios, tá certo? E os neurônios é que transmitem as informações que a gente está aprendendo. O que acontece? Quando eu estou
diante de uma aula ali, onde o professor ele já fez o trabalho pesado, quanto melhor é a aula, né? Quanto mais didático é o professor, menos esforço eu tenho para conseguir compreender aquela informação. Então, eu preciso de menos neurônios naquele processo para poder conseguir entender aquilo ali. Quanto mais difícil é para eu entender uma informação, por exemplo, quando eu estou sozinha diante de um PDF, tentando entender o que está dizendo aquele negócio ali, eu preciso de mais neurônios. É como se o neurônio falasse: ô, galera, vem cá, ó, vamos todo mundo junto aqui para a gente conseguir entender esse negócio que está difícil demais. E aí o que acontece? Eu crio um enxame de neurônios ali para poder entender aquela informação. Eu faço com que esse processamento seja mais profundo, que as conexões entre esses neurônios sejam mais fortes. E o que acontece? Eu tenho um ganho depois na etapa de consolidação e de armazenamento dessa informação. É por isso que, quando eu assisto uma videoaula, eu esqueço mais rápido o conteúdo do que quando eu estudo um PDF. E aqui a gente tem que partir do pressuposto que os dois materiais têm a mesma qualidade, tá? Eu estou falando de uma boa videoaula e eu estou falando de um bom PDF. Você não precisa acreditar em mim, tá? Isso tá nos melhores livros de neurociência. Inclusive, esse aqui, ó, é um dos meus preferidos. Se você tem curiosidade, se você gosta desse assunto, se esse é um assunto que desperta o seu interesse, comece aí, né, a sua viagem pelo mundo da neurociência por esse livro aqui. Ele chama É Assim que Aprendemos. Esse autor, o Stanislas, ele é um matemático, tá? E é um neurocientista extremamente eficiente, muito como é que eu vou dizer? Muito participativo aí, ele tem muitos livros publicados, muitos trabalhos publicados, muitos estudos. Então, vale muito a pena esse livro aqui, tá? É muito legal esse livro. E aqui dentro, na página 246, tem um tópico que eu vou ler para você, que é assim, ó, processamento mais profundo, aprendizado melhor. E ele fala o seguinte, ó, estudantes que se esforçam para compreender as sentenças por conta própria, sem a ajuda do professor, demonstram uma melhor retenção das informações. Essa é uma regra geral que o psicólogo americano Henry Roger formula assim: tornar mais difíceis as condições do aprendizado, exigindo que os estudantes desenvolvam um maior esforço cognitivo, leva com frequência a uma retenção mais aprimorada. A neuroimagem está começando a esclarecer as origens desse efeito de processamento em profundidade. Um processamento mais profundo deixa uma marca mais forte na memória, porque ativa áreas do córtex pré-frontal que estão associadas com o processamento consciente das palavras. E porque essas áreas formam loops poderosos com o hipocampo, que armazena informações na forma de memórias episódicas específicas. Então, sim, né, eu concordo com você. Muitas vezes, assistir uma videoaula, principalmente quando o professor ele é didático, quando ele domina o conteúdo, é mais gostoso. Mas, né, lembra da sopa quando você fizer isso. Por quê? Porque o processo de codificação vai ser mais fácil. Mas, consequentemente, o processamento vai ser mais raso. E a sua memorização vai ficar prejudicada. Eu não sei você, mas eu prefiro ter uma memorização melhor, porque afinal de contas, quando a gente está estudando para concurso público, o que na verdade vai mandar ali é o quanto a gente consegue reter das informações estudadas, né? A gente pode estudar tudo, a gente pode ver tudo, mas o que interessa, o que vai fazer a diferença é o quanto você conseguiu reter de tudo aquilo que foi estudado. Então, a etapa do armazenamento e da recuperação, elas são decisivas quando a gente fala de concurso público. Porque no concurso público, diferente das provas da escola e da faculdade, onde a gente estudava ali 2, 3 dias antes da prova, para o concurso público, a gente estuda meses, quiçá anos, né? E precisa guardar todas essas informações até o dia da prova, senão não adianta nada, né? Senão a gente olha para a questão e fala: eu já estudei esse negócio aqui, mas eu não me lembro mais. E aí não adianta nada, né? Porque aí se você errar a questão, você está fora.
Então, ter um bom processamento, né? Um processamento mais robusto, mais eficiente, que vai voltar ali no armazenamento melhor e numa melhor recuperação das informações para quem está estudando para concurso público. Isso é fundamental. Então, sim, o PDF, via de regra, é o melhor material para você estudar para concurso. E aqui eu não estou falando que ele é o mais gostosinho, eu não estou falando que ele é o mais cômodo. Eu estou dizendo que o PDF é o material mais eficiente. Porque justamente quando está difícil, justamente quando você se esforça, quando você precisa ler 2 vezes aquele parágrafo, quando você está queimando a sua cabeça, seus neurônios estão explodindo ali, é nesse momento que esse processamento está sendo mais eficiente e que aquela memorização vai ficar melhor e vai durar mais tempo aquela memória formada. Se você quer aprender a estudar com estratégia e com eficiência, eu tenho um convite para você. Se você estuda para a área fiscal, vai acontecer nos dias 7 e 8 de março a segunda edição da imersão Rota Fiscal. Durante 2 manhãs, a gente vai construir juntos o seu plano de aprovação, aquele que vai te colocar entre os 5% que são aprovados 3 vezes mais rápido em concursos fiscais. E é óbvio que a gente vai falar de tudo isso lá dentro da imersão. Inclusive, eu vou te ensinar o método de leitura 360, que é para você aprender a estudar um PDF com eficiência, tirar o máximo proveito dele, sair dali já acertando mais de 80% das questões. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, eu vou deixar o link para você aqui na descrição desse vídeo. Corre, porque os ingressos estão acabando muito rápido. Beleza? Bom, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você se interesse por esse assunto tanto quanto eu. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá!